A PCD-TV de hoje traz um destaque especial. O trabalho do Departamento de Materiais Dentários da USP, que testa e classifica os diversos produtos disponíveis no mercado. Está no ar mais uma APCD-TV. Boa noite. Aproveite porque estão acabando os prazos e também as vagas para diversos cursos na EAP. Veja agora a dica de um workshop e um curso de especialização. Curso de especialização em estomatologia coordenado pelo Dr. Silvio Borax. No dia 15 de abril acontece a seleção com entrevista, prova escrita e análise de currículo. O curso começa dia 6 de maio e tem duração de 11 meses. Aulas às terças e quintas, numa carga horária total de 586 horas. O workshop de regeneração óssea dirigida, periodontia, implante e estética, ministrado pelo professor Dr. Raul Cafis, no dia 25 de abril, das 8 da manhã às 6h30 da tarde. Local, a PCD Central, Praça Campo de Bagatelle, número 100. Total de vagas 80. Valor do curso R$ 300. Informações sobre o workshop e o curso na EAP. Telefone 011-232-0955. Como as técnicas odontológicas, os materiais também se renovam com rapidez. O que agora representa modernidade, em pouco tempo pode se tornar ultrapassado. E nesses casos, mais uma vez o profissional tem que estar atento e principalmente atualizado. A habilidade do cirurgião dentista em todas as situações é essencial. Mas o material que ele utiliza tem papel determinante, ou seja, não adianta nada ser o melhor piloto do mundo se o carro não é o ideal. Há alguns anos, as opções de materiais odontológicos disponíveis no mercado eram restritas a poucos produtos. Hoje, a variedade é muito grande, o que, por um lado, dá melhores opções, mas, por outro, pode até confundir o profissional que não tem como saber o que é mais confiável. E é aí que entra o Departamento de Materiais Dentários da USP, um laboratório de testes que qualifica, aprova e reprova os materiais de diversas marcas. Os doutores Walter Gomes Júnior e Paulo Eduardo Cardoso contam pra gente como é o trabalho do departamento e quais as novidades que estão disponíveis no mercado. Não parece, mas este é um dos principais laboratórios do Brasil na área de pesquisa estética. Nós estamos entrando agora no núcleo de pesquisa e apoio à ciência na parte de material dentário. Esse aqui é um laboratório da USP que não só desenvolve tecnologia, mas também testa a maioria dos produtos que hoje estão no mercado brasileiro. Americanos, japoneses, alemães, quase uma centena de produtos à disposição dos dentistas. O Dr. Walter Gomes é professor doutor do Departamento de Materiais Dentários. Ele reconhece que as opções confundem até mesmo os mais experientes. Além de eu ter um número enorme de materiais novos no mercado, eu também tenho uma repetição desses materiais de formas diferentes. Então, o que acaba acontecendo, fica muito difícil para o dentista fazer aquele trabalho de uma maneira como ele fazia antigamente. E esse antigamente que eu estou te falando é 5 anos atrás. Então, ele precisa ter cuidado de procurar a bula e seguir a bula o mais na risca possível, porque realmente é isso que vai mandar na hora do trabalho sair bem feito. Doutor, existe inclusive uma preocupação dos laboratórios, a gente percebe pelas bulas, porque elas são plastificadas, em fazer um material muito mais didático, fotográfico, para o dentista entender. É isso mesmo que os laboratórios querem, que eles leem a bula? Bom, sem dúvida. É praticamente impossível você trabalhar com um material desses sem que você siga a bula. E é impossível você lembrar de cabeça o tempo todo aquele material especificamente de como trabalhar. Um ou outro até sim, mas se você variar, e hoje são vários os trabalhos, você acaba caindo no risco da memória te trair. Então, seguir a bula é básico. Hoje as bulas são plastificadas, que é para ser passíveis de desinfecção, e são feitas mesmo para você pegar enquanto você está trabalhando. Ou seja, elas são feitas de uma maneira didática, onde se faz desenhos, que às vezes só de bater... Pega uma, doutor, mostra pra gente. Por exemplo, essa aqui, você vê que ela tem... Até a numeração dos produtos é feita, né? E vem a parte, vamos dizer assim, onde você tem os dados específicos de como usar, por exemplo, tá certo? Ou uma outra que é feita de uma maneira, até parece muito grande, mas aqui você mata tudo o que você precisa fazer e não corre o risco de esquecer alguma etapa.
É importante dizer o seguinte, esses novos materiais, eles são muito delicados, são muito sensíveis à parte, vamos dizer assim, de manuseio. Não que eles vão estragar, não é isso não. Eles são sensíveis no aspecto de que um passo errado você pode perder muito na qualidade do material. Então, o fato de se fazer assim a bula nesses, bem assim, tipo desenho, é fundamental para que não saia nada errado, certo? Inclusive, aqui a gente vê a preocupação do fabricante, que ele distingue a cor pelo produto que ele vai usar. Sem dúvida, sem dúvida. Aqui, nesse caso, por exemplo, é muito interessante, é uma bula confusa, não posso negar que você bate o olho a priori e sinta uma certa dificuldade. Mas depois, com o tempo, você percebe que a cor tem a ver com o produto. Quer dizer, o vermelho com vermelho, o roxo com roxo, o amarelo com amarelo, enfim. Você vai tendo um roteiro de trabalho que, a partir do momento que você começa a trabalhar com esse produto, aí passa a ficar mais fácil de se lidar com ele. Isso serve apenas para os dentistas que estão começando a carreira ou para os dentistas já renomados no mercado? Não, isso serve para todo mundo. Não, infelizmente, por mais gabarito que você tenha, por mais conhecimento que você tenha, acaba acontecendo de você realmente precisar, eventualmente, de recorrer à bula. Eu, por exemplo, trabalho com isso no meu dia a dia e não corro riscos, tá certo? Eu uso e sigo a bula à risca, porque às vezes um detalhezinho e você acaba se arrependendo depois. Então, infelizmente ou felizmente, é para todo mundo, não tem distinção aí vamos dizer assim, de experiência anterior ou não, né? Eu diria até ao contrário, a maioria do pessoal aí que está formado há mais de 15, 20 anos, a opção que ele tinha de materiais há 20 anos atrás era tão pouca, perto do que se tem hoje, que é pior, porque ele vai ter que trilhar um caminho totalmente novo daquele que ele já estava acostumado a trilhar nesses 20 anos, 30 anos de carreira. Então, nessa hora, é mais importante ainda que ele se dedique a visualizar a bula e ler e detalhar, porque senão acaba comendo barriga. O professor Dr. Paulo Eduardo também desenvolve pesquisas no Departamento de Materiais Dentários da USP. Ele explica a evolução dos adesivos e as suas aplicações. O que se vive hoje, como o Walter bem falou, é uma confusão muito grande com relação a todos os materiais, desde adesivos, resinas, cimentos, etc. A variedade é muito grande. E nós temos hoje, né, uma quantidade enorme de opções para os nossos trabalhos restauradores. O que a gente pode dizer como tendência atual é uma simplificação dos materiais, no caso aqui os adesivos. Por exemplo, nós temos um clássico aqui, o Albond 2, que foi um marco na odontologia adesiva, que propôs a adesão no campo úmido, né? E, pelo que nós podemos notar, é uma infinidade de tubinhos, pincéis, etc. Confunde muito a cabeça do dentista. De lá para cá, outras marcas foram surgindo na intenção de facilitar a vida do dentista. Quer dizer, ao invés de eu pegar aqui, por exemplo, misturar uma gotinha deste com uma gotinha deste, aplicar 5 camadas ao dente, soprar, polimerizar, em seguida aplica uma gota deste, complica muito o trabalho. Então nós temos simplificação. Para vocês terem uma ideia, do kit do Albond, houve um passo bastante interessante em termos de simplificação. Walter, isso. De todos esses frascos aqui, nós economizamos para um único frasco, né? Evidentemente, ainda usando o condicionamento ácido de esmalte, mas já simplificando bastante a confecção das nossas restaurações adesivas. A mesma linha segue o Prime Bond 2.1, também um frasco único, sendo precedido pelo condicionamento ácido de esmalte com ácido fosfórico. Como novidade para vocês, acho bastante interessante, um produto muito novo e pesquisado por nós recentemente no departamento, é o Solist. O Solist traz como inovação com relação aos adesivos dentinários ou adesivos universais, como vocês queiram chamar, a opção do dentista não utilizar condicionamento ácido com ácido fosfórico ou com qualquer ácido. Isso é muito interessante, porque até o presente momento nós tínhamos adesivos
bastante simplificados, mas sempre precedidos do condicionamento ácido de esmalte com ácido fosfórico. Hoje temos a opção de utilizarmos, por exemplo, esse Soliste, que prega simplesmente a limpeza da cavidade, isso não precisa necessariamente ser feito com ácido, e em seguida a aplicação de uma camada, sua fotopolimerização, outra camada, fotopolimerização e a colocação da resina composta. Quer dizer que em termos de simplicidade, isso melhorou demais. Nós estamos voltando à época de simplicidade do verniz cavitário, que nós simplesmente passávamos o verniz, secávamos. Aqui ainda passamos o verniz, secamos e fotopolimerizamos. Mas já não existe aquela necessidade de tantos passos como o adesivo clássico, por exemplo, o Albond 2. É interessante notar, Paulo, pegando um gancho no que você está falando, é que essa tendência realmente existe, dessa simplificação, mas ainda a maioria dos fabricantes ainda mantém na sua linha alguns produtos que se usava inicialmente, como esse produto inicial que você falou, ainda estão no mercado. Sim. Porque existe ainda um mercado para isso, pessoas que usam e que se acostumam com aquele uso daquele produto, né? Nessa linha de uso de produtos, a gente podia pegar um gancho para falar do material restaurador em si. Sim. Nós temos também aqui uma gama, é óbvio que aqui nós não estamos mostrando todos os materiais que existem no mercado, seria impossível se fazer uma demonstração de todos os materiais adesivos, de todos os materiais restauradores. Enfim, nós selecionamos alguns assim, só para mostrar ou deixar assim de uma maneira mais elucidativa para vocês. Por exemplo, né, eu posso escolher, é lógico que o fator gosto e tipo de trabalho é uma preferência do consumidor. Em geral, os materiais restauradores têm usado assim, uma gama enorme de cores e, além de cores, de fatores como translucidez. Eu jogo um material mais translúcido, outro material é mais simples. Então, praticamente, eu vou construir a restauração adicionando camadas mais opacas, mais escuras, enfim, eu vou jogando para conseguir imitar ao máximo o que acontece com a natureza. E para isso eu tenho uma série de materiais, eu acho que talvez o importante a gente não seja falar exatamente do material somente, né? Mas filosoficamente da reconstrução dental em si. Sim. Quer dizer, eu acho que hoje é impossível se fazer restaurações esteticamente perfeitas com um material só. Sim. Não sei o que você pensa sobre isso. Não há dúvida. Eu acho que hoje no consultório, no dia a dia do consultório, deve-se ter uma série relativamente grande de produtos mais opacos, com consistência mais firme, com consistência mais fluida, produtos mais translúcidos, que possam, de alguma maneira, imitar a estrutura dental natural, que cabe a gente falar que não é igual de um paciente para o outro. Eu tenho pacientes que têm estrutura dental muito mais translúcida, eu tenho pacientes que têm estrutura dental muito mais opaca, vamos dizer assim, e a imitação cabe a nós, profissionais, essa parte artística, que eu acho que é fundamental. Tira muito também aquele conceito antigo que nós tínhamos, que para confeccionar uma restauração com resina composta, nós precisávamos acertar a cor. Isso não é uma verdade. Não é a cor que tem que ser acertada, você tem que acertar a cor, o grau de translucidez, a forma. É uma gama muito grande de características que têm que ser observadas. E esses materiais, na atualidade, conseguem nos fornecer esse tipo de opção. Doutor, pelas pesquisas já realizadas pela USP, qual é a resistência e a durabilidade desses materiais? Nós, há pouco tempo atrás, tivemos a oportunidade de testar esse tipo de material, resina composta em particular, no que tange ao seu desgaste. Uma das coisas que mais preocupa o dentista hoje em dia, quando vai fazer uma resina composta, por exemplo, em posterior, é o desgaste que esse material pode sofrer, no caso, num dente posterior. Muito bem. As nossas pesquisas mostraram que existem materiais, existem resinas compostas com um desgaste muito pequenininho. Já é possível se pensar no material resina composta para ser usado num dente posterior. Evidente que não são ainda materiais que têm a mesma resistência ao desgaste, como, por exemplo, a amálgama de prata. Isso é mentira.
mas são materiais que se aproximam muito mais do amálgama. Nós saímos daquela fase adaptique, onde que era completamente proibido se usar resina composta em posterior, para podermos usar com mais tranquilidade, uma resina composta em posterior. Com relação à durabilidade em si, eu diria que os trabalhos clínicos mostram variações de 8, 10 anos em clínica, né, em boca. Agora, eu diria que para a resina composta, uma grande qualidade que vem sendo desenvolvida seria realmente essa parte de desgaste que melhorou muito os materiais. Doutor, toda essa tecnologia que a gente está vendo, ela foi feita só para dificultar a vida de um dentista? Bom, em parte, claro, ela dificultou porque ela criou um novo padrão de trabalho onde você exige que se atinja aqueles níveis durante os processos de restauração. Por outro lado, também alguma coisa melhorou. Por exemplo, a inserção do material na cavidade pode ter simplificado por sistemas como esse aqui, que são chamados de compulhas, onde a cor do material é selecionado pelas pontinhas e você usa uma unidose, então é praticamente individual, e você vai lá e dispensa o material dentro da cavidade do paciente, né? E isso facilita muito a manipulação pelo dentista. E é muito interessante isso, principalmente por ser uma coisa descartável. Hoje em dia, isso parece ser um apelo que a população exige, vamos dizer assim, em termos de mercado, em termos de tratamento. Então, existe facilidade também, por outro lado, nos novos materiais. O que a gente podia resumir disso aqui, quando a gente falou de materiais de preparação da superfície, que são os adesivos, mais os materiais restauradores, é que existe uma tendência, vamos dizer assim, mundial, para se trabalhar com materiais adesivos. Isso fica assim praticamente evidenciado na grande mudança que está tendo em termos de reparação da raiz, quando foi feito o tratamento endodôntico e a raiz precisaria receber um tratamento protético. Até os anos 90, praticamente só se fazia um núcleo fundido para recompor a raiz. Isso acho que era 90% do que se tinha em termos de mercado. Hoje a gente tem opções mais interessantes, eventualmente, na nossa opinião pelo menos, com materiais como esses dois materiais aqui, onde se faz a reconstrução através de pinos, no caso aqui pinos de carbono, pré-formados, onde você vai fazer o preparo através de brocas estandardizadas, que são, então, você faz em relação às pontinhas. E são cimentados com esses novos adesivos e cimentos resinosos, ou seja, pelo menos teoricamente vai haver uma integração melhor entre esse pino e o material de substrato que é o dente. E isso daria mais corpo, talvez uma maior resistência para o conjunto dente-núcleo. Esse aqui seria um outro sistema relativamente parecido, só que os pininhos, vamos dizer assim, são pininhos metálicos. No caso, são pininhos metálicos especiais, que eles são ocos no meio e tem uma fenda. Então, o material de cimentação entraria no meio deles e faria um corpo entre ele e também a estrutura dental. Existem preferências entre um e o outro, mas eu acho que uma boa coisa é a pesquisa de longo prazo, a pesquisa clínica, para avaliar realmente se esses materiais, qual deles é melhor, ou eventualmente a gente acaba descobrindo que os dois são igualmente bons, quer dizer, a longo prazo ambos vão dar um bom resultado clínico, vamos dizer. É importante notar que esses materiais são usados, com certeza, com o tratamento da superfície dental, com condicionamento da dentina e o uso do adesivo. E, para ser cimentado, eles requerem produtos especiais, que são os cimentos resinosos. Aqui a gente pode ver um grupo enorme desses cimentos. A gente vai ter cimentos de vários tipos, né? Aqui a gente tentou selecionar alguns que podem ser tanto para a cimentação desses pininhos, como cimentações de restaurações metálicas ou de porcelana e resina à superfície dental. Aqui no caso, por exemplo, hoje a preocupação estética, né, o assunto estético é fundamental hoje no consultório,
E quando se vai cimentar uma peça, por exemplo, uma faceta de porcelana, normalmente precisa se fazer um teste dessa porcelana ou do cimento para não alterar a cor na boca, porque ela pode mudar. Aparentemente está muito boa na hora de você testar no dente, na hora que cola ficou muito ruim. Para que isso não aconteça, a maioria dos fabricantes está fornecendo produtos como esse aqui, onde eu tenho 3 tipos de bases, vamos dizer assim, para cimentação, que são de teste. São as chamadas pastas Train. Então eu tenho uma que é natural, que é bem translúcida, uma que é a light, que é bem opaca, e essa aqui que é dark, que já é mais amarelada, nos casos onde você precisa da ajuda do cimento para mascarar eventualmente uma pigmentação. Além disso, existe uma preocupação do fabricante de, aqui são então as bases da mesma cor, e aqui seriam os catalisadores, que são apresentados em 2 formas, uma mais espessa e uma mais fluida. Em geral, a mais fluida é usada para cimentação de inlays ou onlays de porcelana, e a mais espessa é usada para cimentação de facetas, para que a faceta não desloque na hora da cimentação. E a maioria dos produtos estão trabalhando nesse sistema. Eu tenho outros produtos que trabalham também nessa possibilidade, às vezes até de usar uma fotopolimerização, ou então a polimerização dual, que é aquela que ocorre tanto quimicamente como fotopolimerizada. Enfim, tem uma série de possibilidades de se usar esses agentes cimentantes. Alguns têm as suas chamadas, que possuem flúor, outros possuem maior resistência mecânica, enfim, tudo isso são chamadas relativamente que podem interessar um ou outro, mas na verdade colocando e testando isso clinicamente, que seria, vamos dizer assim, o ponto de se determinar se um é melhor que o outro, ou se é apenas uma opção pessoal. Quer dizer, eu gosto de trabalhar com essa linha, acontece muito isso na odontologia, alguns dentistas preferem produtos de um determinado fabricante e seguem aquele fabricante à risca, outros preferem trocar, ou eventualmente para um caso usa uma coisa, para outro caso usa outra. Enfim, essa é uma opção pessoal, a ideia aqui foi passar uma geral sobre esses produtos, né? E com certeza, para se usar, precisa-se uma leitura muito atenta das bulas. E é importante ressaltar, todas essas dicas são, na verdade, comprovação científica. Como centro de pesquisa e excelência, a USP não vende produtos. O interesse do departamento é ajudar o dentista na rotina do seu consultório. O básico dessa nossa apresentação, eu acho que a mensagem que nós gostaríamos de deixar também, além de poder ajudar o dentista, é evidente que nesse curto espaço de tempo fica muito complicado para a gente falar, olha, usa assim, assado, etc. Mas é dizer que no nosso departamento nós primamos por testar tudo isso que vocês estão vendo aqui. Né? Nós temos uma obrigação para com vocês, dentistas, e também para com a sociedade que nos paga, né? A Universidade de São Paulo, no sentido de dizer, olha, este produto ou aquele produto tem esta ou aquela propriedade. Né? Quando nós falamos, olha, nós achamos que esse produto não é tão recomendável para fazer tal trabalho, não é uma opinião pessoal minha, ou do Walter, ou de algum docente, isso já foi, com certeza, exaustivamente testado através de trabalhos laboratoriais, de teses de mestrado, tese de doutorado, pós-doutorado, etc, etc. Além de muitos trabalhos clínicos que nós geramos aqui no departamento. Né? Nós recebemos, inclusive, muitas consultas, quase que diariamente nós temos dentistas nos ligando, olha, tal produto é bom, não é bom, etc. Nós temos aqui esta função básica, além das aulas de graduação, pós-graduação e extensão, também de testar todos esses produtos, para que a gente tenha a propriedade de chegar aqui e dizer, olha, esse aqui serve para isso, se presta muito bem, aquele outro, etc, etc, etc. A IAP tem também dicas de cursos teóricos, demonstrativos e práticos. Confira. Curso teórico de aplicações clínicas dos materiais restauradores atuais, coordenado pelo Dr. Lauro Cardoso Vilela, de 23 de abril a 14 de junho. Carga horária, 16 horas aluno. Valor total, R$ 96.
curso teórico demonstrativo de diagnóstico, tratamento e reabilitação protética em câncer bucal, coordenado pela doutora Beatriz Silva Câmara e equipe, de 14 de abril a 23 de junho, todas as segundas-feiras com carga horária de 15 horas aluno. Limite de vagas 20, valor R$ 150. Curso teórico demonstrativo de clareamento doméstico com segurança e eficácia. Ministrado pelo Dr. Mário Sérgio Limberti, o curso acontece no dia 11 de abril com duração de 4 horas. São 40 vagas e o preço é de R$ 40. Curso teórico prático extensivo de administração para dentistas, com os doutores Eduardo Elias Fará e Urânio Paes Júnior da Quest Consultoria e Treinamento. Início dia 6 de maio com duração de 2 meses. Carga horária 24 horas aluno, limite de vagas 40. Valor do curso 2 parcelas de R$ 198. Informações sobre todos esses cursos direto na EAP. Telefone 011 232 0955. Na terça-feira que vem, a PCD TV vai mostrar uma reportagem com o Dr. Clóvis Pagani sobre prótese parcial fixa. E não se esqueça que você também pode participar mandando sugestões de temas de seu interesse que possam ser úteis para a classe odontológica. Anote aí o número 011 521 7206. Ligue ou mande um fax aos cuidados da professora Helenice Nogueira Gonçalves. 011 521 7206. Consulte os principais temas da PCD TV na programação que está no Jornal da PCD. E não se esqueça, a gente se vê na terça-feira que vem, às 9h30 da noite, aqui, pela Rede Vida de Televisão.